pintadinhos, aqui é a Isa e no vídeo de hoje vamos analisar o episódio A Noite do Boom, o episódio que mostra o ponto de vista dos cães sobre os fogos de artifício. O episódio começa com Dylan em pânico, o que não é pra menos, já que aquela era a noite do Boom. Enquanto Dylan juntava vários filhotes em pânico, Dolly estava plena andando de skate, o que faz Dylan ficar com raiva, pois ela não estava levando aquele dia a sério, até Fergus aparecer e zoar com a cara do Dylan e assustar todos os filhotes, que provavelmente correram direto para casa. Então Fergus pergunta para Dolly se ela iria passar a noite com eles, que seria na barca, mas Dylan logo corta dizendo que ela não podia, pois era uma noite muito perigosa e que ela devia ficar em casa. Só que Fergus também corta ele dizendo que ele deveria ir cuidar da Dorothy. Fala sério, meu camaradinha. E estava perto da fogueira, mordendo um graveto. E nisso, Fergus combina com a Dolly de se encontrarem. Dylan então pega a Dorothy e mais um grupo de filhotes e todos vão para casa, onde nos é mostrado o pânico do Doug em relação a essa noite. Isso enquanto Delilah coloca os fones nos filhotes, e Dylan, sendo o filhinho da mamãe, ajuda ela. Mas Dolly usa a palavra gatilho para atrapalhar. Dylan então dá uma certa bronca na Dolly e procura seu capacete, só que ele já estava sendo usado pela Dorothy, e por causa disso ele tem que usar fones de ouvido com orelhas de coelho. E já é a hora de ir trabalhar, mas Doug, quando vai se despedir, ele começa a chorar. Muita gente interpreta essa cena como se Doug estivesse vendo seus filhos crescerem, o que não condiz com o episódio. O que não condiz com a cena em si, já que alguns minutos antes ele estava em completo pânico por causa da noite do Boom. E provavelmente nessa cena dele chorando enquanto olha para os filhos, é porque ele está preocupado com o que poderia acontecer na ausência deles. Afinal, para ele chegar ao ponto de chorar... Bom, continuando com o episódio, já anoitece e Dylan prepara todos os filhotes, e Dolly zoa com a cara dele de novo. Mas Dylan logo pergunta se a Dolly iria sair com o Fergus, e Dolly diz que ninguém iria saber, só que o Dylan iria e consequentemente os pais dele também, porque o Dylan não sabe mentir, e por causa disso ele manda ela ficar parada, o que irrita demais a Dolly e por causa disso ela decide ir mesmo assim, e se arruma toda com um equipamento anti-explosivo. Só que Dorothy, que estava por perto, ouviu tudo, mas Dolly manda ela subir e sai de casa. Mas Dorothy não ouve ela e segue a Dolly. Enquanto isso, Dylan cuidava de tudo para ter certeza que todos os filhotes ficassem protegidos. Mas ele percebe que a Dorothy não estava lá e acaba notando a ausência de Dolly também. Até que ele vê a porta aberta e depois de um momento de esquizofrenia, ele decide ir atrás delas e arruma uma roupa para isso. Só que no meio do caminho ele se assusta com algumas bombinhas no chão e tem outro momento de esquizofrenia, achando que um gnomo era um alien. Enquanto isso, a Dolly chega na barca e acaba passando muita vergonha lá. Só que o Dylan, que estava por perto, acaba caindo no chão fazendo barulho, o que assusta a Dolly e ela se esconde dentro de uma banheira. O Dylan tenta se levantar, mas acaba caindo na água, e ele manda o Fergus devolver as suas irmãs. Só que a Dolly estava escondida. E quando ela sai, tanto o Dylan quanto a Dolly começam a zombar das roupas um do outro, até que o Dylan diz pra ela pegar a Dorothy e ir embora, ou seja, ele perdeu a discussão. Só que a Dorothy não estava com a Dolly, e ambos começam a brigar um com o outro. Fergus interrompe dizendo que a Dorothy estava perto da fogueira, então eles correm atrás da Dorothy com cenas muito boas, diga-se de passagem. Dá pra ver que foi posto muito carinho. Enquanto eles procuravam a Dorothy, um caminhão de bombeiros passava, onde Doug estava uivando. E, como sabemos, se o caminhão passava, significa que algum incêndio havia começado. Enfim, enquanto eles chegaram no parque, o terror começa. Afinal, tinha humanos por toda parte, e eles estavam muito assustados. Até que Dylan acha a fogueira e supostamente acha a Dorothy. Mas quando ele sobe, ele vê que era só uma sacola de plástico. O problema é que já começaram a acender a fogueira, e na realidade a Dorothy tinha voltado para casa, e ela estava no telhado de casa. Mas Dylan e Dolly tinham que se apressar, então Dolly consegue tirar o Dylan da fogueira e Dolly pede desculpas para Dylan. E de novo, passa o caminhão de bombeiros com o Doug. Mas de qualquer forma, eles chegam em casa a tempo, faltando apenas alguns segundos para os fogos começarem. Dolly fica presa na porta de entrada, mas logo sai graças à palavra gatilho, que é bola. E nesse instante, a noite do Boom começa. Dylan tapa os ouvidos da Dorothy enquanto os fogos começam.
Todos os dálmatas ficam admirados e o episódio acaba, com todos no telhado assistindo a linda chuva de fogos de artifício. Ok, antes de tudo, eu queria me corrigir sobre os últimos vídeos. Na verdade, o Dylan não chegou a tempo antes que ele tapasse os ouvidos da Dorothy. Um dos fogos já se solta, mas por algum motivo não afetou ela. Eu não sei dizer se foi um erro da série ou se era pra ser assim. Provavelmente foi um erro, né? Mas de qualquer forma, esse episódio nos mostra a visão que os animais têm do ano novo. Ou melhor, da noite do boom. Eles têm medo, não só por causa dos barulhos, mas também pelo comportamento dos humanos. Pois quando Dylan e Dolly chegam no parque, lá está lotado de humanos, que estão se divertindo, e eles ficam apavorados. Até mesmo como a frase inocente sobre um cachorro quente, já apavora eles. Isso porque eles sabem que é um tipo de comida. Mas naquela noite, tudo parece apavorante, ainda mais com o jeito que os dálmatas se comportavam. Isso porque o Doug chega a chorar quando ia sair de casa. Naquele momento, ele provavelmente pensou em tudo que poderia acontecer com os filhos dele. Isso fora sobre o próprio Dylan, imagina que pode acontecer caso um filhote esteja sem proteção no ouvido. Na cabeça dele, o cérebro iria explodir. Eles iriam explodir e todo mundo ia de Vasco. Ou seja, a noite em si já é um grande terror para eles. E esse episódio representa muito bem a vida real. Muitos animais morrem de medo de fogos de artifício. E que por mais que sejam muito bonitos, fazem barulhos altos que assustam demais eles. Causando até mesmo que alguns bichinhos fujam e possam nunca mais voltar. Se é que vocês me entendem. Resumindo, esse episódio não nos mostra uma crítica social, mas sim uma realidade. Quem tem bichos de estimação sabem exatamente como eles ficam no ano novo. Então lembre-se de sempre ficar perto deles e mantê-los calmos. Se conseguirem tapar os ouvidos deles, seria muito bom. Mas de novo, sobre o barulho, provavelmente foi um erro na série mesmo. Até porque se eles realmente não precisassem de fones, provavelmente eles teriam tirado. Para que eles estavam apreciando a vista e não os barulhos. O que significa que eles têm sim sensibilidade. Até porque se não precisassem, era só tirarem os fones de ouvido naquele momento. Mas eles continuam. E Dylan e Dolly ainda continuaram tapando as orelhas da Dorothy. Então não fiquem comentando que eles não têm sensibilidade ou sei lá mais o que. Então tá bom. Porque eles são cães, e cães têm sensibilidade, sim. Enfim, pintadinhos, esse foi o vídeo. Eu espero terem gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e lambidinhas e bye bye! Ou você só vai curtir na barca com Fergus, bau, acauau. Ei, a minha voz não é assim. É a princesa que vence guerras pelo amanhecer. Não tema